A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos meditar sobre Isaías 6, a respeito do chamado dele para o ministério. Mas antes de nós entrarmos diretamente na palavra, na meditação, vamos fazer uma oração ao Senhor. Curve a sua cabeça se você puder, senão apenas concentre-se aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que sempre nos orienta e nos exorta e nos ajuda. Obrigado, meu Deus, por esse momento em que nós estamos meditando aqui na tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então nós queremos te louvar, Senhor, porque ela vem nos ajudar a entender a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu leio está em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Glória a Deus. Só até aqui. O texto que eu leio nesta tarde, ele representa o chamado de Isaías para o ministério. Mas eu quero inicialmente descrever um pouco do contexto que está ocorrendo. Isaías, quando o rei Uzias morre, ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem uma visão da glória de Deus. E essa visão faz com que Isaías perceba algumas coisas. Então, quando ele olha ali no ano em que o rei morreu, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, a primeira visão é a glória do Senhor. O Senhor está sentado naquele trono. E ali ele está acompanhado dos querubins, dos serafins que o cercam, conforme diz o texto. E então Isaías tem essa visão e ele percebe, fazendo aí um contraste com a vida dele, como é a vida dele, diferente daquela santidade que ele encontra lá. Então ele olha e ele exclama, os meus olhos viram o Senhor dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Então ele começa a declarar aqui o reconhecimento, do seu pecado, do seu erro, Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. O que é lábios impuros? São lábios que não falam da palavra de Deus. Lá em Salmos 19:14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Então as palavras têm que ser de santidade, de glorificação do Senhor, não palavras de baixo calão, palavras que não edificam, Por isso ele diz assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ou seja, proferem coisas que não agradam a Deus. E ainda ele tem outro reconhecimento dentro desse verso,
que ele diz assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a situação dele não é só que ele tem o problema, mas a geração, o povo que o circunda, em que ele vive no contexto ali diário, também tem essa dificuldade, ou seja, também é um povo que tem lábios impuros lábios, que é a mesma coisa. De certa forma, então, ele está inserido numa realidade que todos estão distantes de Deus, todos estão com uma situação bem fora da vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que se aproxima de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, quando ele tem essa visão ali do trono, ele percebe que alguma coisa aconteceu na vida dele, uma mudança, né? Algo muito substancial, de forma que ele reconhece e ele clama: ai de mim, ou seja, ele faz uma espécie de pedido a Deus: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem conhece a verdade em Cristo Jesus, que é Jesus, é liberto dessas coisas. Então, Jesus não tinha vindo ainda à época desses fatos. Porém, a forma que foi encontrada para a purificação do pecado de Isaías foi aquela tenaz que sai de lá, que o serafim pega e traz e toca os seus lábios, queimando ali o pecado. Então, hoje o pecado ele é destruído em nossas vidas quando nós nos submetemos a Jesus, à sua palavra, né? Ao seu nome, porque ao nome de Jesus tem o poder. A Bíblia diz que todo joelho confessará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, confessando a Jesus como Senhor. Então é uma verdade absoluta. E quando Isaías reconhece que ele é um homem um homem pecador, então vem uma solução. Como hoje nós temos a solução em Cristo Jesus. Aquele que quer se achegar a Jesus tem o direito de se tornar limpo, como Isaías, né? Se tornou. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. O primeiro verso que eu li diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, precisou um evento acontecer para que Isaías tivesse esse encontro com Deus, tivesse essa visão, né, da sua condição. Então, dentro de nós existem Uzias. Eu quero fazer aqui uma analogia, uma paráfrase, de que muitas vezes nós estamos sem condição de ver Deus porque esse Uzias está impedindo. Então esse rei precisa morrer dentro de nós. E quando eu digo morrer, ele precisa ser tirado, né, daquilo que impede de eu ver a glória de Deus. Então eu estou fazendo aqui uma comparação só para a gente ter uma noção. Qual é o Uzias que te impede? É o seu vasto conhecimento? É a sua condição intelectual? É a sua condição moral? Alguma coisa está acontecendo para que você não veja a glória do Senhor. Esse rei precisa morrer dentro de você. É isso que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Então, quando esse Uzias dentro de você, Uzias aqui entre aspas, morrer, você vai ver a glória de Deus. Você vai perceber que Deus tem um projeto com você, como a gente vai ver mais para frente agora na mensagem. Mas é preciso que esse Uzias morra. É preciso que você reconheça que há um Uzias, primeiramente, e que ele precisa morrer. E morrendo Uzias, cessa então aquela dificuldade de ver a Deus. E aí a providência de Deus é que o sangue do Senhor Jesus Cristo vai te lavar dos seus pecados, ou seja, vai te curar espiritualmente, vai sanar essa dificuldade, como aconteceu ali com a tenaz, né? Agora não vem um serafim, mas é o poder do Espírito Santo, que é o nosso Deus na forma do Espírito Santo, vem falar contigo para tocar. E aí quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você então tem esta possibilidade de se tornar filho de Deus, ou seja, você é limpo para fazer a obra do Senhor. E o que aconteceu quando nós lemos? Quando acontece essa visão de Isaías, que o rei morreu e ele vê Deus, ele é purificado, ele é limpo, ele se torna uma pessoa apta para o trabalho. Jesus, falando em Atos 1,8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, da mesma forma que Isaías foi incumbido, nós também recebemos de Jesus essa ordem.
Então, quando Isaías é tocado lá nos seus lábios e é purificado do pecado, ou seja, deixa de existir, ele está em condição de anunciar a palavra. E aí Deus pergunta: quem eu vou enviar? Ou seja, você agora está livre, a quem eu enviarei? E quem há de falar por nós? E aí Isaías então fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele reconheceu o pecado dele, Deus cura a sua alma, transforma o seu ser, e ele então está apto para anunciar o evangelho. E ele passa então a ter essa condição. E aí Deus diz o que ele quer: vai e anuncia. Porque na verdade o povo vai ouvir, mas não vai entender. Então tem um ditado assim: o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é o que é surdo por ser surdo ou cego por ser cego, mas é aquele que não dá importância. A palavra do Senhor, ela veio para restaurar o homem que estava nessa condição. E nós vivemos um dia hoje como Isaías, né? Vivemos dias em que as pessoas estão de lábios impuros. As pessoas não medem mais para falar a palavra, seja ela de maldição, seja ela um palavrão, seja ela uma agressão. Então, nós às vezes somos de lábios impuros e habitamos no meio desse povo, essa geração impura que nós vivemos. Precisamos receber de Deus, precisamos ter esse encontro com Deus. Mas como eu disse atrás aí, é preciso ver qual é o impedimento, qual é esse Uzias que está impedindo, que ele precisa morrer para que você tenha esse resgate da sua alma, da sua vida, essa condição de você dizer assim: eu quero ser enviado, eu quero ser salvo. Precisamos analisar, fazer uma introspecção, ver dentro de nós mesmos o que é que está impedindo essa ação de Deus, né? Porque Jesus veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós muitas vezes estamos nessa condição de pecador, mas se nós reconhecermos a sua divindade, a sua morte, a sua ressurreição e confessarmos a Ele como Senhor e Salvador, então ela representa aquela tenaz, ela tira o pecado, ela nos isenta da morte eterna, ela nos livra, tira esse peso da condenação que está sobre nós, e nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo para a eternidade e também para fazer a obra. Por isso que Jesus disse: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, é só através do poder de Deus, através do Espírito Santo, é que nós vamos fazer a obra. E qual é a obra? A obra que está lá determinada pelo próprio Senhor Jesus em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então o que a gente tem que fazer? Receber Jesus, reconhecer o nosso pecado. Primeiro, reconhecer que nós temos alguma coisa que impede a Deus de ver a Deus. Depois temos que confessar, como Isaías fez: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Então ele tinha um reconhecimento pleno da dificuldade, e aí ele reconhece, a solução vem quando o serafim com a tenaz toca aquela brasa que representa hoje o sangue de Jesus. Lá em Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Romanos 12:2 diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um projeto para nós, para cada um ser humano, independente da religião, independente do credo, independente da sua circunstância financeira, da sua cor. Deus não olha nada disso. O que Ele quer ver é um coração que está apto para ser purificado. Por isso que em Romanos capítulo 8 ele fala que o que dantes conheceu, a esse predestinou, a esse chamou, a esse justificou e a esse glorificou. Então aqui está o passo da salvação. Deus olha para dentro da pessoa, vê que ele tem condição de ser salvo, ele predestina, chama, glorifica, justifica em Jesus Cristo, né? Pela graça nós somos salvos, diz lá em Efésios capítulo 2:8, e depois nós somos glorificados quando partimos, ou seja, através da morte ou do arrebatamento, quando Jesus voltar. Então é pela graça sois salvos, 2:8 de Efésios. Não vem da obra para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então nós somos salvos por essa misericórdia de Deus, por uma graça
imerecida, mas que Ele nos concedeu por conta do interesse nosso em reconhecer, como Isaías o fez neste momento em que ele tem essa visão da glória de Deus. E nós podemos ter essa visão. Quando você medita na palavra de Deus, quando você ora, quando você busca, você encontra guarida para as suas dificuldades. E aí você percebe que na palavra de Deus ela vai confrontar o pecado, ela vai nos fazer ajustar aquilo que Deus quer. Todo homem de Deus passou a sua dificuldade, todas as pessoas que nós lemos no Velho Testamento tiveram as suas lutas, as suas guerras, como Davi, como Josué, o próprio Moisés. Temos visto também Josafá e outros tantos reis que enfrentaram angústias e agonias, mas eles recorreram à fonte certa, né? Eles foram até Deus, assim como Isaías também reconheceu o erro, reconheceu a sua dificuldade, e Deus então moveu céus e terra para abençoá-lo. Deus quer nos dar a vitória, Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa, mas é preciso saber que há necessidade do homem reconhecer a sua dificuldade, o seu problema, o seu erro, né, para que ele venha habitar em nós. Lá em Provérbios 28:13 está escrito: o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, se a pessoa não reconhecer o erro, ela vai ficar patinando, ela vai dar volta em torno de si mesma, situações se avizinharão dela e ela não vai conseguir ver como solucionar. Então, a solução está em Deus, através de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para nos dar vida e vida eterna, e vida com abundância. Todas as vezes que nós estamos diante de nós para confessar o nosso pecado, nós temos que reconhecer que existe esse pecado, né? E o pecado ele tem nome, né? Isaías confessa: sou um homem de lábios impuros. Ele está dizendo assim que ele não tinha um bom palavreado, ele não falava coisas boas, né? O que saía dos lábios dele não agradava a Deus. Então, quando eu olho para dentro de mim, quando você olha para dentro de você, você vai ver o que é que está acontecendo, o que é que impede você de ter esse encontro com Deus. Tem alguma coisa aí. Quando você olha: eu sou mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um homem que fala palavrão, de lábios impuros, como Isaías. Então, qual é o pecado? Eu sou mentiroso? Alguma coisa tem. E se nós reconhecermos esse erro e nos entregarmos na mão do Senhor Jesus, essa tenaz que representa o sangue de Jesus vai nos purificar. Essa brasa vem, toca em nossas vidas, que é o sangue do Senhor Jesus, e nos purifica, nos dá vitória, nos garante a vida eterna. Somos selados, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus para a vida eterna. É isso que Deus quer, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você. Seja hoje, seja amanhã, o momento não importa. O que importa é que o rei precisa morrer, e a hora que ele morrer, ele então vai permitir que você enxergue a sua condição, e reconhecendo a tua condição, haverá uma solução para esse problema, para esse pecado. Depois dessa solução, Deus quer te usar para você anunciar o Evangelho, as coisas boas da palavra de Deus. Então, se coloque na brecha, se coloque no front, para que Deus te use, porque esse é um privilégio que nós não teremos no céu, de anunciar o Evangelho de Jesus. Lá todos já estarão salvos. Então, vamos aproveitar esse momento, né, da glória de Deus, invadir a nossa vida também, como invadiu ali o templo, que se encheu de fumaça com a presença do Senhor, e aí nós vamos sentir abençoados, sentir a vitória do Senhor. Eu quero que você pense nisso. Isaías capítulo 6 é um texto que nos remete a uma reflexão da condição do homem, né, em que vive, junto com o povo que vive, como está o povo hoje, mas a solução está ali, diante de nós, está hoje diante de nós, que foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele veio com a intenção de nos abençoar. Então pense nisso, analise nesta mensagem
O que você precisa deixar? Qual é o que está impedindo você? O seu amor exagerado pelos filhos, pelo marido, pela esposa, aos bens materiais? Cada um tem os seus dias. Ele precisa morrer, ele precisa sair da nossa vida, para que entre o Rei da Glória e faça morada no nosso coração. Eu quero te abençoar neste dia. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que nos ilumine, a mim e a ti, para esse encontro pessoal com Ele. Então, vamos mais uma vez falar com Deus. Se você puder, novamente, curve a tua cabeça. Se não, se você estiver dirigindo ou fazendo alguma obra, estiver assistindo esse vídeo, não há problema nenhum. Você simplesmente coloque nas mãos do Senhor o seu pensamento. Pai, nós queremos te adorar por esse momento em que o Senhor nos permite conhecer aqui, através dessa palavra em Isaías capítulo 6, quando do chamado dele, quando da preparação dele para anunciar a tua palavra ao povo. Então nós queremos, eu e a pessoa que me escuta, os meus irmãos que estão assistindo este vídeo, ou aquelas pessoas que ainda não se fizeram meus irmãos, mas podem fazer isso através da renúncia do seu eu, do reconhecimento do seu pecado, entregando a sua vida a Jesus. Quero pedir que o Senhor nos ilumine, nos capacite a cada dia para entender mais. Abra a mente do meu irmão, desse amigo que escuta a minha mente, para entender a tua palavra cada vez mais. De sorte que nós venhamos, como diz a tua palavra, alcançar corações sábios. Nós queremos, como dá em Oséias 6,3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós queremos fazer isso todos os dias. Dessa forma, eu quero que o Senhor nos abençoe, Pai, porque a tua palavra diz lá em João 15,7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nós fazemos isso agora no nome soberano do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, que você tenha aí uma semana profícua, abençoada, um mês, um ano, enquanto Jesus não volta, que você tenha essa oportunidade de, assim como Isaías, receber a palavra de Deus e se tornar puro para o Senhor. Quero te abençoar com a palavra, com a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja contigo, com toda a igreja, com todos os que estão aptos a ouvir e aprender da palavra de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.